Salmo 118 diz assim: a alegria dos justos pelo Salvador. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Quem que é bom? Deus. O Senhor Jesus, quando Ele estava na terra, alguém chegou para Ele e disse: bom mestre. E Jesus disse assim: bom só existe um, que é quem? Que é Deus. Mas por que Ele falou dessa forma? Porque quando Ele veio na terra, Ele não veio como Deus, Ele veio como homem. E você sabe que o homem, ele traz dentro dele as duas características. E uma certa vez que Jesus disse: vós sois maus, não espere bondade em homens. Não. Por mais ungido que ele seja, santo, bom só existe um, que é quem? Ah, esse é bom demais, como diz a letra da canção, né? Que ele é bom demais. E ele diz aqui, ó: porque a sua misericórdia dura para sempre. Você entende agora que o porquê que só Deus é bom? Se você peca, se você falha, se você erra, Deus vai continuar sendo o mesmo. Os homens não, os homens é diferente. Enquanto os homens, você está ali ajudando ele, do lado dele, você deve ter exemplos. Quantas pessoas que você ajudou na vida, e enquanto você ajudou, aquela pessoa estava assim contigo, ó: você é o cara, você arrebenta, rapaz. Não existe ninguém igual você. Você é o meu amigo, né? Como diz a música do Roberto. Como é que é? Você é meu amigo de fé, meu irmão camarada, hein? Mas chega uma hora que você não pode mais ajudar aquela pessoa. O que ela faz? Ela muda a cara. Já não é mais o mesmo. Enquanto você estava ajudando, aquela pessoa só faltava colocar você aonde? O senhor consegue me botar no colo? Peraí. Calma. Deixa eu olhar o físico primeiro. Vai que você me derruba aqui. Você está fazendo academia? Está correndo? Mas deixa para lá. Só falta colocar no colo. Mas chega um dia e fala assim: rapaz, estou precisando que você me empreste um dinheiro aí. Estou numa luta danada. Fala: não, estou precisando de uma ajuda aí, sabe? Estou apertado. Não tem não. Posso não. Pai, me ajuda aí, eu sei que tu tem, cara. Tu recebeu ontem, estava lá na porta do banco. Quando eu vi tu passando lá no caixa, tu passou até alegre, tem até um chau para mim. Me ajuda aí, cara. Eu tive de pagar umas coisas, eu estou com o dinheiro já compromissado, não tem como agora não. Você não vale nada, rapaz. Você é mão de vaca mesmo. Muda na hora.
O ser humano muda de instante em instante. Deus não. Se você é fiel a Ele, Ele é fiel a você. Se você é infiel a Ele, Ele continua fiel. A hora que você precisar dEle, Ele vai estar o que, gente? De braços abertos. Ele não é como os homens. Ele diz assim: digam, pois, Israel, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, a casa de Arão, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Digam, pois, os que o temem, aliás, os que temem ao Senhor, sim, a sua misericórdia dura. Aí agora vem, ó. Em meio à tribulação, invoquei o Senhor, e o Senhor me ouviu, e me deu o que, gente? E me deu o que, igreja? Folga. O que é isso? Alguém aqui trabalha? Quem trabalha aqui? Oxe, e o resto não trabalha não, é? Quem trabalha aqui, levanta a mão. Quem aqui tem direito a um dia de folga na vida, na semana? Quem tem direito a uma folga? Você não tem folga não, Ana Maria? Trabalha direto? Hein? Jesus. Hã? Só quando dorme. Mas todo homem precisa de um dia de folga, não é? Sim ou não? Quando a pessoa ela tira aquele dia de folga, ela tira para relaxar, para descansar, passear. É ou não é? Sim ou não? É. Só que Deus está falando aqui, o salmista Davi, que Deus deu folga a ele diante dos seus problemas, dos seus inimigos. Porque Davi, ele tinha muitos inimigos. Inimigos fortíssimos, inimigos ferozes. E sempre que ele estava em apuro, o que ele fazia? Ele invocava quem? A Deus. E Deus sempre o socorria. Versículo 6 diz assim: o Senhor está comigo, não temerei. Quem me pode fazer o homem? Diga glória a Deus. Nesta época de Davi, o diabo tipificava, o diabo representava os homens daquela época que não temiam a Deus, que não respeitavam a Deus. Lembra daquele homem que a viúva ia ter com ele, batia na porta dele: julga a minha causa contra o meu adversário. E diz a Bíblia que aquele homem não temia Deus, nem respeitava homem algum. Ou seja, eram homens assim naquela época, que representava o diabo. Hoje esse homem aqui, que ele está falando, não é o seu vizinho, não é a amante do seu marido, não é aqueles que te perseguem no trabalho, não é aquele que tenta puxar o seu tapete. Não, esse homem aqui, nos dias atuais, é Satanás. Quem está compreendendo, gente? Porque é ele que usa as pessoas para te perseguir. É ele que usa a amante para te perturbar.
É ele que leva o marido a trair, a enganar. É ele que leva o filho a usar drogas, a roubar, a traficar. Quem está compreendendo, gente? Esse homem aqui que ele está falando é Satanás. Na época não, na época eram os homens, mas você veja que antigamente se matava para tomar posse de algo, de uma conquista. Os homens tinham que matar, derramar sangue, ou seja, os filisteus, os amorreus, os heteus, os jebuseus, os fariseus, a família dos Zeus, eram o próprio diabo, o próprio Satanás, os inimigos de Deus naquela época. Por isso que aqui fala homem. Quem está compreendendo, gente? E ele diz: o Senhor está comigo e não temerei. Quem me pode fazer o homem? Ou seja, você viu aqui essa mulher testemunhando? O médico disse: olha, vou amputar o seu pé. Ela disse: você vai amputar o pé do diabo. O médico ficou meio chateado, porque não é fácil dar uma resposta dessa diante de um homem que estudou 5 anos, no mínimo, para se formar. Porque né? Ele estudou 5 anos, no mínimo, para se formar, se tornar um doutor. Aí chega um paciente que foi procurar ele. E quando ele dá o diagnóstico, o paciente fala da forma que ela falou, dependendo do camarada, ele nem toca mais no pé dela. Vai-se embora, sua doida, vai embora. É ou não é? Estou falando alguma besteira, não? É. Mas o que levou ela a falar daquele jeito? A fé que ela tinha em quem? Em Deus. Ou seja, não tem problema maior, não tem adversidade que você esteja passando, que Deus não possa mudar, gente. Por isso você não pode temer. Davi disse: o Senhor está comigo. E eu não vou temer. Temer é você ter medo, é você recuar, é você desistir de viver. Por exemplo, a jovem não tinha sorte no amor, desistiu de viver. Ela disse: não me resta outra coisa a não ser me matar. Talvez você está aqui nessa noite, você tem tantos problemas, tantos adversários, mas Deus está dizendo aqui através dessa palavra: você não pode temer, nem ao homem, nem a Satanás, nem os seus demônios, nem os seus seguidores. O único que você tem que temer é quem? É a Deus, é Jesus Cristo. O Senhor está comigo entre os que me ajudam. Por isso verei cumprido o meu desejo nos que me odeiam. Nós somos odiados. A obra de Deus é odiada. Os evangélicos cristãos são odiados. É ou não é verdade? Sim ou não? Quantas pessoas te odeiam de graça? Ela olha para você e não vai com a sua cara. Ela olha para o seu jeito, ela diz: sabe, o santo não bateu, a química, hein? Esse sujeito é meio esquisito, essa sujeita é meio esquisita. E é crente lá daquela igreja do Valdemiro, do homem do chapéu preto, né? É ou não é? Te odeia. Ou seja, olha o que Davi está dizendo aqui, ó. O Senhor está comigo entre os que me ajudam. Davi era rei.
E até mesmo antes de se tornar rei, já tinha sido ungido, mas não tomou posse do trono, porque Saul não permitiu, não deixou. Se juntaram a ele 400 homens para ajudá-lo. Ele tinha homens à sua volta, homens preparados para uma batalha, homens adestros, homens que não tinham medo de enfrentar, sabe, os gigantes que vinham, os soldados de Davi que tentavam a todo momento matar Davi. Mas você veja que em nenhum momento Davi dá a honra para eles. Você veja que ele está dizendo: o Senhor está comigo entre os que me ajudam. Ou seja, Deus ele vai usar pessoas para te ajudar. Só que você não deve dar a honra para essas pessoas. Você deve agradecer, você tem que ser educado, respeitar. Mas você não pode pegar aquela pessoa e achar que ela é um Deus. Porque vai ter uma hora que você vai querer a ajuda dele e ele não vai poder te ajudar. E aí você vai ficar com a cara meio invocada com ele. Você vai se decepcionar. Os homens só sabem decepcionar. Davi, ele disse que Deus estava com ele e entre os que ajudavam ele. Por exemplo, eu estou aqui, vai fazer um mês, e Deus tem colocado pessoas do meu lado para me ajudar. Por exemplo, lá na reforma, aquela reforma, ela está sendo feita pela fé. Porque nós pegamos o prédio, um bom ponto, mas ele estava meio judiado. A antiga Insinuante é um prédio muito grande lá no centro. E estamos fazendo a reforma, vai ficar muito bonito. Se você me perguntar, bispo, o senhor gastou quanto? Até agora nada. Eu vou ter que pagar depois. Mas até agora nada. Ou seja, Deus envia pessoas que dizem assim: não, bispo, olha, eu vou fazer e depois vocês vão me pagando de pouquinho. Quem faz isso? Num momento como esse de crise. O dinheiro está igual pé de cobra. Hein? Você não vê, não é verdade? Mas é isso aqui, ó. Quando você tem uma vida com Deus, Deus coloca pessoas do seu lado para te ajudar. Só que Deus, ele vai te observar. Para quem você vai dar a honra? Para quem que você vai exaltar? Se é a Ele que está usando aquela pessoa, ou se você vai exaltar aquela pessoa. Porque o único que deve ser honrado e glorificado, quem é, gente? É Jesus Cristo. Por mais que o homem te faça o bem, glorifique sempre a Deus. Porque é Deus que está fazendo isso. Ele está usando as pessoas. Amém? E aí ele diz, ó: por isso verei cumprido o meu desejo nos que me odeiam. Quer dizer, quantas pessoas não desejam ver cumprido aquilo que elas desejam? Em breve nós vamos estar fazendo um propósito do desejo cumprido. Quem não tem desejos? Em breve. Eu fiz isso em Piauí, Goiás. Foi uma bênção. Tem muita gente que tem desejo de casar, como essa jovem. Tem gente que tem desejo de se formar. Tem gente que tem desejo
de ser bem-sucedido na área financeira. Tem gente que deseja ter um casamento abençoado, sim ou não, gente? Ter uma saúde abençoada. E Deus quer realizar esse desejo. Mas você só vai ter os seus desejos cumpridos quando você procurar agradar a Deus, amar a Deus, glorificar a Deus. Quando você aprender a respeitar a Deus acima de tudo, Deus ele vai fazer com que os seus desejos sejam o que, gente? Cumpridos. Quem está compreendendo? E ele diz mais: melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em quem? Olha aí. Olha aí. Melhor é buscar refúgio em quem? Do que confiar em quem? Não confie em homens. Quando falamos homem, a mulher também está no meio, tá? Mas esse confiar não é você olhar com maus olhos, não. Aos homens se respeitam e se dá créditos de confiança. Por exemplo, eu tenho sob a minha autoridade 75 igrejas. Eu não os conheço. Alguns eu conheço porque já trabalhou comigo. Por exemplo, o pastor Sérgio aqui, que é das antigas. Trabalhamos junto lá no Recife, né? Esse bebezinho dele, cadê? Aquele menino lá ficava no colo, era num carrinho, né? No carrinho, a minha filha também era pequenininha, né? A esposa dele botava ele aqui, ó. Entrelaçava ele aqui, às vezes no colo. E estava lá na batalha, na guerra, e está até hoje. Quer dizer, eu conheço. Mas eu não sei o que está dentro do coração dele, eu sei? Não. Se eu não sei o que está dentro do coração dele, eu que já conheço ele há um tempo, imagina aqueles que eu nunca vi, estou vendo agora. Mas Deus me colocou no estado como abençoador. Ou seja, eu vou olhar o trabalho de cada um dos pastores. E segundo o seu trabalho, Deus vai me usar para abençoá-los. Deus vai me usar para abençoá-los. Só que do outro lado, eu tenho eles, uns 75 pastores. A eles serão dados créditos. Então, a loja não dá para você logo um crédito grande. A loja te dá um crédito pequeno, não é? R$250. Aí vai vendo que você vai pagando direitinho, aí aumenta, não é? Vai aumentando. O crédito com Deus é assim também. Ele há de aumentar, diminuir ou acabar. Vai depender daquilo que você faz para com ele. Assim é os pastores, é os obreiros. A eles serão dados créditos. Mas eu não vou confiar neles. A Bíblia está me ensinando isso. Eu não vou confiar em homens. Aos homens serão dados créditos. E se ele for fiel naquilo que foi dado, então será dado coisas maiores. Quem está entendendo, gente? É assim numa empresa. Você quando chega, você chega como um zelador, né? Para não falar faxineiro. E aí você vai se empenhando, trabalhando.
Aí o gerente vai vendo o seu esforço. Aí surge uma vaga de um administrador, é ou não é? Aí já pega você, põe você. É assim. De repente, você se torna um gerente. Mas não existe pegar você já naquela empresa e colocar de gerente. É aos poucos. Quem está compreendendo? Assim é Deus. Deus, Ele vai vendo o nosso coração e Ele vai confiando a gente crédito. E se eu for fiel, se eu amá-lo, desempenhar aquilo que Ele me deu, Ele vai me colocando em coisas grandes, em destaques. Ele vai me abençoando cada vez mais. Por isso que Davi via o desejo dele cumprido. Todos que se levantaram contra Davi caíram, não ficaram de pé. Enquanto ele estava na presença de Deus, amando a Deus, Deus deu vitória a ele. No dia em que ele pecou, Deus deixou de ser com ele. E a maldição veio. Mas ele se arrependeu, buscou o perdão de Deus e Deus fez o quê? Perdoou. Aquilo que eu falei no início. Deus não é como os homens. Davi, em um certo momento, se desviou. Imagina se Deus não quisesse perdoá-lo. O que seria dele? Mas quando ele buscou o perdão e se arrependeu, Deus estava ali de braços abertos. Assim é com você. Diga a glória a Deus. Não importa o que você fez ou deixou de fazer. Se você pedir o perdão de Deus, se você amar a Deus, Deus Ele vai te perdoar. Ele não vai te abandonar. Diga a glória a Deus. Para terminar, diz no versículo 9: melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em quem? Em príncipes. Olha aí. Príncipes é filho de quem? Vocês não sabem não? Príncipe é filho de rei, gente. Davi tinha filhos? Hein? Tinha ou não? Ele tinha filhos. E naquela época era uma honra os homens terem filhos homens. Quando nascia filhas mulheres, era uma desonra para um rei. Porque quanto mais filhos homens ele tivesse, mais respeito ele ia ter. Porque os homens impunha respeito. Uma casa que só tem mulher, não é verdade? Uma casa que só tem mulher, meu Deus do céu, é complicado. Todo mundo quer mandar, todo mundo quer bater de frente, não é? Agora tem um homem cabra macho ali para ver. Eu quero ver querer bagunçar, porque sabe que tem um cabra macho ali. Então quanto mais filho homens tivesse o rei naquela época, mais respeito ele tinha. Só que Davi não confiava nos príncipes. Davi, ele tinha um no meio deles chamado Abisalão, ou Absalão. E esse filho chamado Absalão se revoltou contra ele, foi ou não foi? E queria matar o filho, querendo matar o próprio pai. Você entende agora? Que Davi não confiava em homens, e mesmo sendo filhos dele. Os homens mudam, gente. Os homens mudam. Os homens são momentos. Deus não.
Por isso que Davi disse: melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Todas as nações me cercaram, mas em nome do Senhor a destruí. Olha só. Cercaram-me de todos os lados, mas em nome do Senhor a destruí. Como abelha me cercaram, porém como fogo em espinhos foram queimados. Em o nome do Senhor a destruí. Você veja que não é em nome de príncipe, não é em nome de Laércio, não é em nome de Sérgio, não é em nome do apóstolo do Valdemiro Santiago, não é em nome da bispa Francileia. É no nome de quem, gente? De quem, igreja? De Jesus. Não se iluda. Por mais poderoso que o homem seja, só Deus, só no nome do Senhor Jesus você pode vencer os seus inimigos. Não tem Maria, não tem João, não tem Padim Padiciço. Você me perdoa se tem algum católico aqui, ou devoto de Padim Padiciço, de Maria. Mas só no nome de Jesus você vence os problemas. Só. Está aqui, ó. Empurraram-me violentamente para me fazer cair, porém o Senhor me amparou. Porém quem? O Senhor? Fizeram de tudo para destruir o Davi, mas não conseguiram.